vocês observem esses 3 recipientes, tá? Analise, ó. Os recipientes são iguais. E dentro desses recipientes, nós temos o quê? Qual elemento? Água. Só que nós temos água igual nos 3. É isso? Como é que tá a água nesse aqui? Tá gelada? Tá gelada. Mas não só gelada, ela tá congelada. Como é que vocês podem me dizer que essa água aqui ela tá gelada sem vocês encostarem nela? Como é que vocês conseguem dizer que essa água tá gelada? Porque dá para ver o quê? Uma pedra de gelo. Aqui tem água. Como será que tá essa água? Alguém quer fazer o teste dessa água? Alguém quer fazer o teste? Botar o dedo? Essa aqui não tem gelo, não dá para saber como é que ela tá. Ela tá como? Ela tá normal. Temperatura ambiente. Essa água aqui, como que tá essa água aqui? O Brian pegando fogo. Por que tu pode dizer que tá pegando fogo, Brian? Se tu nem colocou a mão ali. Tá saindo fumaça, tá saindo vapor. Então, vocês podem dizer que essa água é visível que ela tá gelada e ela tá congelada. Essa água é visível que ela tá quente. Porque vocês viram a chaleira, vocês viram a fumaça, vocês viram largando água quente, não precisou nem vocês encostar, é visível que ela tá quente, certo? Essa daqui, a Camille precisou colocar o dedo, porque ela não tinha nem pedra de gelo, e ela também não tinha fumaça, e talvez por estar no meio, ela pensou, né, entre o congelado e o quente, nós temos o quê? O meio termo, né? A água em temperatura ambiente. Certo? Pode voltar para o lugar de vocês. Hoje eu quero pregar para vocês sobre discernimento. Pode seguir. Sobre discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Vou falar de novo. Discernimento espiritual. Lá em Lajeado, tinha uma jovem. Essa jovem, ela nasceu prematura. E quando ela nasceu prematura, não me lembro se de 6 meses por aí, quando ela nasceu prematura, o médico não protegeu os olhos dela. E com a claridade, os olhos dela não estavam bem formados, queimou a retina dela. E ela se tornou uma pessoa com deficiência visual. Só que essa jovem, gente, ela é guerreira, ela é habilidosa, ela tocava violão, ela aprendeu a tocar violão de ouvido, ela conseguia identificar alguém tocando violão, ela identificava as notas, ela viaja de ônibus, ela viaja de avião, ela é massoterapeuta, ela tem uma vida completamente normal, mas ela não enxerga. Eu lembro o dia que eu fui visitar os irmãos muito queridos, que eu amo muito. Eu fui visitar os irmãos e aí eles me levaram no quarto dela. E o computador dela é um computador que conversa com ela. Ela vai digitando, ela sabe onde é que tá as teclas do teclado, ela vai digitando e o computador vai falando o que ela digitou e o computador vai, tipo, lendo para ela. E eu lembro que eles me mostrando o computador, o material em braille que ela tinha, mostrando, assim, ó, o mundo dela, o universo dela. Eu lembro que quando a gente saiu do quarto, a mãe dela apagou a luz do quarto. E para mim foi chocante a mãe ter apagado a luz do quarto. Eu falei assim, irmã, a senhora deixou a Thaís no escuro. E ela deu risada. Ela falou assim, irmã Dani, qual é a diferença para Thaís? Deixar a luz acesa e a luz apagada. Fazia diferença? É isso que eu quero falar para vocês. Jesus é luz. Nós temos visão. Para nós é óbvio que aqui está congelado. Para nós é óbvio que aqui está quente. Para nós é óbvio o que é luz e o que é trevas.
mas nós sabemos que nós temos um inimigo. Lembra que eu tenho pregado? Que quando nós somos chamados para frutificar, que os nossos frutos são uma pregação, um testemunho do Deus que nós servimos. Lembra que eu falei para vocês nas parábolas que tinha o inimigo que não ia ficar lá de braço cruzado para que a gente obedecesse, para que a gente permanecesse na videira, para que a gente frutificasse? Lembra? O inimigo que vem de noite e semeia o trigo para confundir. Pois é, entre o gelado e o quente, entre um extremo e outro, tem um meio termo. E para esse meio termo, nós precisamos o quê, pessoal? De discernimento espiritual. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele é a luz. Ele abre os nossos olhos e coisas que nós não considerávamos erradas. Coisas que para nós era normal, era certo. Os nossos olhos se abrem, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos convencendo, nós vamos entendendo a grosso modo o que é certo e o que é errado. E o diabo não quer nos perder. Ele não fica lá de braços cruzados. Ele tenta o quê, pessoal? Agir no engano. Ele tenta agir no engano. Agora nós temos os nossos olhos abertos. Agora nós temos luz. Aqui nós conseguimos ver e discernir. Mas aqui é um pouco mais complicado. Aqui é um pouco mais complicado. Eu posso dizer, tem luz e tem trevas. Mas também tem a sombra, a penumbra. Vocês estudaram isso na escola? Estudaram isso na escola? Pois então, eu posso dizer que tem frio e tem calor. Mas tem o morno. Deus se agrada do morno? Deus se agrada do morno? Ele diz, melhor é que fosse frio ou que fosse quente, do que fosse o quê? Do que fosse morno. Por que eu estou trazendo essa palavra de discernimento espiritual? Porque quando a gente está no mundo, a gente está acostumado com as coisas do mundo. E aí a gente vem para Cristo, a gente vem para o Evangelho, e a gente tenta pegar Deus e colocar Deus no nosso entendimento. E a gente tenta colocar Deus na nossa maneira de pensar, de enxergar. Por exemplo, Moisés foi manso, muito manso. E a palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. E mansidão é fruto do Espírito. Sim ou não? Aí a gente pensa assim, poxa, mas o Moisés aguentou tanta coisa, engoliu tanto sapo, teve tanta dor de cabeça com o povo de Israel, e só porque ele bateu 2 vezes lá na rocha, ele devia ter falado, ele não pôde entrar na terra prometida. Quem já pensou isso? Quem já pensou isso? E a gente tenta encaixar Deus no nosso ponto de vista. Então, o discernimento espiritual é para a gente ver o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. E a gente conseguir ver, não só a grosso modo, mas a gente conseguir ver também com aquela sensibilidade do Espírito Santo. Discernir até aquilo que não é tão provável, que não é tão visível, que não dá para perceber a distância. Vocês entenderam? Então, para nós começar, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 7.
Mateus capítulo 7. Eu já preguei aqui, pessoal, Mateus 7. Foi a primeira pregação que eu fiz sobre os frutos. E nós vamos voltar hoje lá. Mateus capítulo 7. Então, para que é o discernimento, pessoal? Discernimento é sabedoria para entender o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro, o que é falso. Discernir até aquilo que não é visível, que não é aparente. E falando de aparência, Mateus capítulo 7, versículo de número 15, Jesus fala assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, olha a aparência, vestido como ovelhas. Tem aparência de ovelha, mas interiormente, no seu coração, o que eles são no coração, pessoal? Lobos devoradores. Irmã, mas eu só vejo aparência, e a aparência é de ovelha. Mas o que Jesus disse? No coração, eles são lobo. Mas eu tenho poder de ver o coração? Eu tenho poder de ver o que não é aparente? Então eu preciso da ajuda de quem? Daquele que vê o coração. Daquele que sonda o coração. Daquele que não vê só a aparência exterior. Eu preciso da ajuda de Deus. E aí Deus ele fala assim, ó, eu posso te ajudar dizendo assim, ó, versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está falando, seja observador. Você vai ver frutos, você vai ver atitudes, você vai ver ações e reações que vão revelar o coração. Nós temos que aprender a ser pessoas observadoras. Não digo crítica, mas observadoras. Porque às vezes o Espírito Santo vai nos sinalizar algumas coisas. E o Espírito Santo vai nos sinalizar. E o diabo vai querer que a gente veja. Ele vai querer que a gente esteja ocupado demais. Distraído demais. Animado demais. Para que a gente não perceba. E aí, falando nessa questão de discernir, aqui está falando para você discernir o que é um falso profeta e o que é um mensageiro de Deus. Aqui está falando para você observar no outro. E às vezes observar no outro a gente até precisa de ajuda. Precisa ou não precisa? Mas às vezes a gente precisa menos ajuda para observar o outro. Às vezes observar o outro é fácil. E às vezes a gente não observa quem? Nós mesmos. E aí eu lembrei daquele versículo. A gente está pronto para tirar o cisco do olho do outro. Mas tem uma trave no nosso olho. E aí, onde é que está esse versículo? Vamos dar um Google. Ei, Google! Aonde está o versículo? Mateus 7? Versículo 3? No mesmo contexto, diz assim, ó. Por que reparas tu? Por que tu é tão pronto para discernir o espírito que está no outro? Por que reparas tu na atitude do outro, no comportamento do outro? Por que reparas tu no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão? E você está cego, muitas vezes, com a trave que está no teu olho. Então, a ajuda para discernir não é só discernir, pessoal, os outros, mas é discernir também o nosso coração. É discernir também o Espírito que está em nós. Se aquela nossa atitude procede de Deus ou não.
se eu estou revelando o caráter de Cristo ou não. Aí Jesus fala assim, ou como dirás a teu irmão? Amigo, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu tirar o argueiro do teu olho. Mas se tu tem uma trave no teu olho, Jesus também falou, como é que um cego, ele vai liderar, ele vai dirigir, ele vai mostrar o caminho para outro cego? Jesus até diz, não cairão ambos juntos numa cova? Então é importante nós buscarmos esse discernimento de como está o nosso coração, de como está a nossa vida, se o nosso julgamento está correto, se a nossa atitude está correta, se é a justiça de Deus que eu estou buscando, é a justiça própria. Justiça própria? Vingança? Ai, irmã Dani, mas é tudo justiça. Mas a justiça do homem não é igual à justiça de Deus. É forte isso, pessoal. Então nós temos que aprender a discernir. Até Jesus, ele fala, do que adianta eu tirar o cisco do outro? Tirar o cisco do outro e eu permanecer com a trave no meu olho? Que proveito eu vou ter? Que proveito eu vou ter? Jesus disse qual a recompensa. Jesus ele fala isso em Mateus 8, se você quiser ler depois. Perdão, Marcos 8. Marcos 8, 37. Jesus diz, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Adianta. Discernir tudo para todo mundo. Tem uma palavra para todo mundo. Mas quando eu preciso, não tenho para mim. Tenho direção, tenho luz para todo mundo. Mas não tenho para mim. Adianta. Faço comida para todo mundo. Mas eu não me alimento da minha comida. Adianta. Já diz o pastor Moisés, não confio em cozinheiro que não come a própria comida. Já tem pessoas que dizem, desconfio de cozinheiro magro. Você está entendendo, pessoal? O apóstolo Paulo, até ele deu um conselho para um jovem. Nós somos jovens. Amém? Vou falar de novo. Se você não falar por você, pelo menos fala por mim. Nós somos jovens. Amém? O apóstolo Paulo deu um conselho para um jovem, para Timóteo. Vamos abrir lá? Primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 4. Primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 4. Versículo de número 16. Olha só o que diz. Impossível não ler esse versículo e não lembrar da Evelyn. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, a palavra de Deus, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. E desta forma, cuidando, pastoreando a ti, mantendo a doutrina, a palavra viva, persevera nestas coisas, e desta forma salvarás tanto a ti mesmo, ou seja, primeiro a ti mesmo, como também os que te ouvem. É os que te ouvem depois a ti? É isso? Não. É primeiro em nós e depois através de nós. Você está entendendo, pessoal?
E aí, voltando ao versículo 15, um dos versículos sobre amar a Deus do nosso devocional, um dos versículos que nós vimos sobre obediência, irmã Dani, para mim é difícil obedecer. A pessoa não abre a Bíblia, a pessoa não faz um devocional, a pessoa não se enraiza na palavra, a pessoa só tem contato com as coisas do mundo, a pessoa só alimenta a carne, quer andar no espírito. Vai rolar, pessoal? Vai acontecer, pessoal? Não. Então, que ser obediente, o devocional dizia lá em Josué, medita na palavra de Deus, de dia e de noite, com constância, com fome, com sede, faz disso a tua vida, faz disso a tua base, apoia nisso a tua maneira de viver. Então, aqui Paulo está dizendo para Timóteo, tu quer te salvar? Tu quer ser salvo? Primeiro, cuida de ti. Saco vazio não para em pé. Tu não pode nem cuspir o peso das tuas calças que ajudar os outros. Cuida de ti. Persevera. Por ti mesmo. Na doutrina. Não é ler a Bíblia para pregar. Não é ler a Bíblia para dar para os outros. Não é ler a Bíblia para conhecer e dizer, uau, como conhece. Não. É porque você precisa. O salmista, ele suspira e diz, como eu amo a tua lei. Ele amava, para ele. Então tem que meditar na palavra de Deus. E aí, irmã Dani, como é que a pessoa vai ser salva? Versículo 15. Medita estas coisas, a palavra de Deus, e te ocupa. O que tem te ocupado? Uma coisa que ocupa a dona de casa. É os afazeres domésticos. É ou não é? Eu gosto de cozinhar, gente. Como eu gosto de cozinhar. Mas cada vez que eu cozinho, eu tenho que limpar. Tem que lavar, tem que secar, tem que limpar. Ocupa. Os afazeres domésticos ocupam uma dona de casa. Os estudos, os trabalhos, as provas ocupam a vida do estudante. Ocupa ou não ocupa, pessoal? Como que você fica em semana de prova? Em apresentação de trabalho? Como é que você fica? Irmã Dânia fica ocupada, fica atarefada. Pois é. A gente se ocupa de tantas coisas. E aí a gente quer ser chamado de cristão e não se ocupa com Cristo. A gente quer ser chamado de crente e não se ocupa com a palavra. Tem como, pessoal? Então o apóstolo Paulo, ele fala, medita estas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja revelado, seja manifesto a todos. Quando eu me ocupo das coisas de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o meu aproveitamento, olha aqui para mim, meu aproveitamento será revelado, será manifesto a todos. Do que vocês lembram? Falando em aproveitamento, revelado, visível. Gente, olha aqui, ó. Uma árvore, os frutos revelados, manifestos, para que o teu aproveitamento, para que as tuas obras, os teus frutos sejam revelados, fiquem visíveis, sejam manifestos a todos. Olha que coisa linda, pessoal. Amém? Então é visível os frutos de uma pessoa que tem comunhão com Deus, que medita e se ocupa nas coisas de Deus. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Então, vamos seguir aqui, falando mais claramente agora, sobre discernimento.
Eu falei já, mas vou repetir. Discernimento é sabedoria para entender o que é certo e o que é errado. Aí nós podemos lembrar do Braio e lembrar de Tiago, que se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir. É de graça. Amém? Então, discernimento é sabedoria para entender, para discernir o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, a luz das trevas, o sensato do perigoso, o prudente do nécio, a luz das trevas, a obra da carne, os frutos do espírito. Discernimento é para isso. E aí, falando em discernimento, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios capítulo 5. Como é importante, pessoal, essa questão do discernimento, né? É a gente estar em contato com Deus, com o Espírito de Deus, para Deus nos mostrar até aquilo que não é visto aos olhos naturais, mas é discernido com os olhos espirituais. Efésios capítulo 5, versículo de número 8, diz assim, ó: porque outrora eram trevas, estavam sem luz, sem visão, mas agora houve uma mudança. Mas agora já não são mais trevas, né? Mas são luz. Aonde? No Senhor. Aí a palavra de Deus diz, houve uma mudança. Antes você era treva, agora você é luz. Aí diz assim, ó, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Gente, está tudo aqui nesse versículo. Houve uma mudança de natureza. Agora vocês são filhos de Deus. Se comportem como filho de Deus. E aí fala assim, ó, o que o filho de Deus ele faz? Consiste na bondade, consiste na justiça. E aí fala, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha que coisa linda. Discernir, saber, entender o que agrada a Deus. Então houve uma mudança de natureza. O Espírito de Deus, ele vai me ajudar a discernir. Irmã Dani, eu posso contar com o Espírito de Deus para mim discernir, irmã Dani, o que é certo e o que é errado? Não só pode, como deve. No mundo espiritual, vai ter situações assim. No mundo espiritual vai ter situações assim. E talvez com a tua carne, com o teu entendimento, com a tua sabedoria, seja fácil discernir. Aí nós temos que cuidar, pessoal, para não fazer da nossa carne a nossa força. Porque vai ter situações que só quem vai poder nos ajudar é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um espírito de discernimento. Você lembra o que está escrito em Isaías 11?
Anota para você ler em casa, porque eu não vou ter tempo. Eu não vou ter tempo de abrir todas as referências, senão fica muito longo e aí vocês não absorvem nada. Mas vocês lembram o que diz lá em Isaías 11? Que se levantaria um ramo do tronco de Jessé. Tronco, árvore, ramo, representando quem? Jesus. Eu vou ler para você. Isaías 11, versículo 1 diz: um ramo brotará do tronco de Jessé, um renovo crescerá das suas raízes. Árvore, ramo, fruto. E esse que é Jesus, que viria da descendência de Davi, versículo 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Que coisa linda! Aí fala assim, ó, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Espírito de sabedoria, de conhecimento, de força, Espírito de discernimento. Que Espírito é esse que veio sobre Jesus? O Espírito Santo. Qual é o Espírito que nós somos batizados? O Espírito Santo. Os frutos de quem que nós queremos produzir? O Espírito Santo. De quem que nós devemos ser dependentes para discernir aquilo que não é visível aos olhos nus? O Espírito Santo. E isso é tão importante que aqui em 2 Coríntios, esse nós vamos abrir. Perdão, pessoal, é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vocês estão conseguindo fazer o devocional? Essa semana foi fácil, né, gente? A maioria dos versículos estavam colocados no card. Acho que só o de hoje, né, que a gente teve que abrir na Bíblia, que eu me recordo. O de hoje estava ali, o entendimento, mas tinha que abrir na Bíblia. Estão conseguindo fazer? Estão fazendo? Estão valorizando? Estão curtindo na página? Estão compartilhando? Interage lá, pessoal. Isso dá um trabalho. Dá um trabalho para selecionar os versículos. Tem tanto assunto. A gente ora a Deus, Deus dá o versículo certo para cada dia. Que seja o alimento que esse jovem precisa, que seja a força que esse jovem precisa, que seja a resposta, que quando o jovem estiver lá orando, Deus, fala comigo, ele abra lá o devocional e seja a palavra para dirigir a vida dele. Amém? Então, o devocional dessa semana é discernimento. Amém? Aí você pega a pregação de hoje, pega as anotações de hoje, e aí você vai pegando os tijolinhos da semana e vai agregando na sua construção. E vai sendo edificado, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo falando, né? Já que teve uma mudança de natureza, olha só o que ele diz aqui, ó. Isso aqui também é bem importante, pessoal. 1 Coríntios 2 diz assim, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas, versículo 14. Eu não disse o versículo? Oxe, saí tacando direto. Então vamos de novo. 1 Coríntios 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por quê?
Pois lição de que maneira, pessoal? Loucura. Então, o natural, ele olha o crente e fala assim, "Ih, tudo doido. Tudo maluco, nada a ver esse negócio de ir na igreja, de orar, de vigília, nada a ver esse negócio de ir lá, jovem obreiro, gente doido, domingo, dia de dormir, dia de limpar a casa, dia de passear, né? Dia de ir pro shopping, domingo, folga. Jovem obreiro, o dia todo na igreja, doideira. Ele consegue entender? Consegue entender? Quando eu estava pro lado de fora, eu olhava, meu Deus, que tanto esses crentes fazem dentro da igreja. Que tanto eles querem lá, que graça tem. Orar, cantar, sentar, ficar ouvindo aquela palestra. Que coisa chata. Gente, eu virei a chata. Eu virei a chata. Tô morando dentro da igreja. Quando não tô na igreja, tô morando na igreja. Tô cozinhando na igreja. Por quê? Porque quando a gente nasce de novo, a gente começa a aprender a ter prazer nas coisas de Deus. Quer ver quando tem evento? Quer ver quando a gente busca a presença de Deus, sente aquela coisa gostosa, aquela palavra que alimenta. Às vezes termina um evento e pensa assim, nossa, como eu queria ler a Bíblia. Poxa, mas eu já estava lendo a Bíblia, eu já estava orando, eu já estava... É bom, é bom. Só que o homem natural, ele não consegue compreender. Para ele é loucura. Para ele nada a ver. Aí fala assim, ó, e o natural não é capaz de entendê-las. Porque elas são, o que diz aí, pessoal? Discernidas de maneira o quê? Espiritualmente. As coisas de Deus, pode sentir uma alegria. Já aconteceu de eu ter experiências com Deus, de eu ficar arrepiada. Já aconteceu de eu ter experiências com Deus, de eu chorar. Não é nem chorar, parecia que era uma cachoeira no meu rosto, assim, ó. Que fluía igual uma torneira aberta. Não era lágrimas rolando, era direto, sabe? E rolava aquela água, aquela água, aquela água. Parecia que estava lavando a minha alma, não parava de chorar, não sabia de onde vinha tanta água. Meu Deus, eu estou desidratando. Experiência. Já aconteceu de eu estar limpando a casa, cantando louvor. Eu vim na sala, eu tenho uma visão e eu ver terra seca, rachada, igual o Nordeste. E eu lembro que eu fazia assim, e saíam rios, águas, iam vindo e regando a terra toda. Experiência. Mexeu o meu corpo, mexeu. Só que as coisas de Deus não são discernidas de maneira física. Pode tocar no corpo, na carne. Pode. Sentir uma alegria, ter vontade de cantar, de dançar. Pode. Mas elas são discernidas espiritualmente. Quem está de fora e não é do espírito vai olhar e não vai entender nada. Não consegue discernir. Mas quem tem o espírito? Que espírito é esse? O espírito de discernimento, de sabedoria. De lá para cá não entende. Mas daqui para lá, se tiver em comunhão, consegue discernir. Eu lembro quando meu avô, cheio do Espírito Santo de Deus, olhava para mim, olhava no fundo dos meus olhos, e eu sentia que ele via a minha alma. E ele dizia, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Meu Deus. Parece que ele via dentro dos meus ossos. Ele estava o quê? Discernindo. Espiritualmente.
teve experiências com as minhas filhas e Deus mostrou direitinho. Deus mostrou direitinho. Eu vi direitinho o que estava acontecendo. Como se fosse um raio-x, assim, ó. Deus me deu até uma palavra. Então, o Espírito Santo, ele quer nos dar esse discernimento. Mas esse discernimento é para quem? É para quem nasceu de novo. É para quem teve mudança de vida. Mudança de espírito. Lembra que eu falei? Mudança de senhorio. Aí diz assim, ó, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí fala assim, ó, nós, porém, que somos espirituais, que somos luz, que somos filhos de Deus, nós, porém, temos o que, pessoal? E a mente de Cristo vai assim, ó, aceitei Jesus, aí aparece assim, ó, baixando o download. É assim? Hã? Eu aceitei Jesus, baixou o download, dali um pouco fala assim, download concluído. Deu! É assim? Não. Como é que eu faço para ter a mente de Cristo? Romanos 12, 2. É renovando a nossa mente pela palavra de Deus. É Josué 1, é meditando de dia e de noite. É o que o apóstolo Paulo falou lá para o Timóteo, né? É o que? É se ocupando da palavra de Deus. E aí você vai recebendo a mente de Cristo, você vai tirando aqueles pensamentos, aquele julgamento errado, o discernimento vai ficando mais claro, é ou não é? Não tem coisas que você passou a discernir com mais facilidade porque você amadureceu, porque você começou a se aprofundar, porque você começou a ter mais comunhão com Deus, com o Espírito Santo, pessoal. Então é isso que nós precisamos. E aí, para nós concluirmos aqui, Hebreus capítulo 5, Jesus amado, nós falamos de carnal e espiritual. A gente falou de natural e espiritual. Agora nós vamos falar de bebê e adulto. Nós vamos falar de bebê e de adulto. A criança tem uma visão. Para a criança, nada é perigoso. Né? Para a criança, tudo é lícito. E já para o pai, para a mãe. O pai e a mãe conseguem ver coisas que a criança não vê. Consegue notar perigo que a criança, que o filho não nota. É ou não é, pessoal? Então, amadurecimento traz discernimento. Amadurecimento traz discernimento. Hebreus capítulo 5. Eu já preguei Hebreus 5, pessoal. Semana passada, sobre o filho obediente, estava onde mesmo? O exemplo do filho que obedeceu e foi exaltado estava onde, pessoal? Hebreus 5. Hebreus 5, versículo 13. Hebreus 5, 13, fala assim, ó. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, essa parte eu grifei, os quais
pelo exercício constante, tornaram-se aptos, preparados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que coisa. Aquele que se alimentou, saiu do leitinho, aquele que saiu do leite, começou a comer comida mais forte, comida de mais substância. Aquele que foi crescendo espiritualmente. Você já viu a árvore pequena dar fruto? Você já viu a árvore pequena dar fruto? Eu já vi umas árvores pequenininhas, uns brotinhos, umas mudinhas assim, desse tamanhico assim, ó. Dá uns frutinhos. Mas os frutinhos de acordo com o tamanho da árvore. Vocês já viram? Umas laranjinhas, umas bergamotinhas, né? Já vi isso acontecer. Mas agora aquelas árvores grandes, aquelas árvores antigas, elas produzem bem mais frutos. Então, Deus ele está nos falando aqui, ó, se você ficar no leite, você vai ficar como bebê, você vai ficar como criança. A criança não vê maldade, a criança não vê perigo, a criança não sabe o que é certo e errado, ela precisa que outros venham e falem e digam. A criança não sabe. Até aquilo que é claro precisa ser dito para a criança. E precisa ser dito com clareza e precisa ser dito em sequências de fatos. A André acostumei assim, ó André, terminar os jovens, nós vamos fazer tal coisa, tu tem que estar com tal coisa preparada, porque se tu tiver com tal coisa preparada, depois nós vamos para tal lugar. Ela precisa de direção, né? Então, Deus ele não quer que a gente fique só no leitinho. Deus quer que a gente passe para alimento sólido, para que a gente cresça e a gente aprenda pelo constante exercício. Exercício. Como é que é a resistência de uma pessoa? Ah, a pessoa é acostumada a caminhar 1 quilômetro. O corpo dela, o músculo dela já está apto para aquilo. Ah, irmão, agora eu quero correr 15. Eu vou ter que o quê? Ir preparando o meu corpo. Eu vou precisar de uma constância para preparar o meu corpo para alcançar esse objetivo. A mesma coisa, pessoal, é o discernimento. O discernimento ele tem que ser o quê? Estimulado. Estimulado. Irmã Dani, como é que eu estimulo? Primeiro, dependendo do Espírito Santo. Ele é o espírito de discernimento. Dependa do Espírito Santo. O Espírito da verdade, ele te conduz pela verdade. Dependa do Espírito Santo e estude a palavra de Deus. Estude. Mas estude não só lendo, só ler leitinho. Estude. Veja o que significa, o que diz. Se aprofunde. Faz de conta que você está preparando a aulinha para o Ministério Infantil. Faz de conta que você está preparando lá reunião dos teens, reunião dos jovens. Faz de conta lá que você recebeu uma oportunidade para pregar. Por que eu digo isso? O pastor, ele sempre fala que a gente sabe que a gente sabe quando a gente pode ensinar. Você tem que saber. Você tem que aprender a tal ponto de você saber ensinar. Você está entendendo? Isso é, pessoal, maturidade. Então, falar assim, ó, os quais, pelo exercício constante, tem que ter essa constância, tornaram-se aptos, preparados para discernir tanto o bem quanto o mal.
Deus quer que a gente chegue a esse ponto de saber discernir o que é gelado, o que é quente e o que está morno. Saber, muitas vezes, separar completamente a luz das trevas. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Pode encerrar.